Glória a Jesus. Meus irmãos, nós tivemos que fazer uma pausa aqui, porque o nosso irmão Albino de Rebouças, Lau, ele ligou também, marcando aqui a sua audiência. Deus lhe abençoe, meu querido irmão, que essa palavra possa servir também de livro espiritual para o seu coração. Pois bem, amados, nós iremos nesta noite nos basear no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, e o verso de número 9, que diz da seguinte forma, e o verso 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estais? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus queridos e diletos ouvintes da palavra de Deus, nós temos aqui a palavra do Senhor afirmando que podemos ir a Deus e também viver em harmonia com este Deus. Esses grandes privilégios nos é oferecido mediante a graça de Jesus Cristo, meus amados. Veremos aqui, meus queridos, portanto, quais são esses privilégios que são dispensados aos homens que Deus criou. Eu tomei como base da palavra o texto de Gênesis, aonde mostra Deus à procura do homem. Adão pecou, o casal transgrediu as leis divinas. E agora, Deus, voltando, retornando ao jardim, ele diz: onde estais? E diz a Bíblia que Deus chamou por Adão. Deus procurou o homem. Deus, ele desceu das mansões celestiais para um jardim criado por ele mesmo na terra, em busca de um homem, em busca de um casal. Meus queridos irmãos, imagine comigo que importância que Deus dá para o ser humano, que importância que Deus dá para você, minha irmã, você que está estendida nessa cama, enferma, procurando os recursos da medicina. Quem sabe a dor tem tirado da tua vida a oportunidade de crer no Salvador. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esse Deus que se importa com o ser humano, que se importou com Adão e Eva lá no jardim, ele é o mesmo Deus que está também se importando com você, porque você é um servo de Deus. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. E nós não podemos, de forma alguma, perder essa esperança. Porque o crente, ele desfruta de uma esperança que é colocada na sua vida pela meditação nas Escrituras, da palavra de Deus. Pois não, o primeiro privilégio que nós temos aqui na palavra do Senhor, queridos irmãos, mediante essa palavra, é o privilégio da gente, como crente, ir a Deus. E não é só o crente, não. Você que não é crente, você que não é evangélico, você também tem a oportunidade de ir a Deus da maneira que você está. Nós podemos ir a Deus mesmo sofrendo a nossa nudez do pecado, porque Adão e Eva estavam nus. E eles se envergonharam, e se envergonharam até uns com os outros. Por quê? Porque é isso exatamente que o pecado faz. O pecado torna o homem vergonhoso. O pecado tira o homem do seu contexto social e isola ele em um lugar, confina ele em um lugar, leva ele para o recanto das drogas, para o recanto dos vícios, para o recanto do ressentimento, para o recanto da depressão, para o recanto das mágoas, para o recanto
da desilusão na vida, mas a voz de Deus está bradando: onde estais? Adão, onde estais? A Bíblia diz, queridos irmãos, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Todo aquele que o Pai me dá, está escrito também aqui no livro de João 6, e o versículo de número 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja aqui que contraste glorioso. No livro de Gênesis, o pecado isola o homem e o homem começa a ter medo de Deus. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa correr de Deus, porque ninguém consegue se esconder dos olhos de Deus, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é invisível, Deus é Espírito, Deus é todo-poderoso, Deus é a glória, Deus é aquele que é maior do que o universo, é maior do que eu e você, é maior do que todas as coisas. Deus é maioral, Deus é aquele que está em toda parte. Por isso que a palavra de Deus diz que Adão não conseguiu se esconder da presença do Criador. Mas no livro de São João, no capítulo 6 e 37, o Senhor Jesus Cristo, ele diz da seguinte maneira: ouvi é todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meu amado irmão, meu amado amigo, você que é desviado dos caminhos do Senhor, você que tomava a Santa Ceia, você que tocava na igreja, você que vivia em uma comunhão plena com Deus, com os irmãos, enfim, hoje você está enfraquecido, enfraquecida. Hoje o problema, a dificuldade, as lutas sufocaram a glória da sua alma. Mas eu quero dizer para você que a voz do Senhor está bradando para você. A voz de Cristo está dizendo para você da seguinte maneira: todo aquele que o Pai me dá, você foi salvo um dia no passado, porque Deus deu você para Jesus. Por isso, eu lhe convido agora: saia dessa condição de opressão, de cansaço espiritual, de desânimo, e venha para os braços de Jesus Cristo. A Igreja Assembleia de Deus está de portas abertas. Os cultos têm sido cultos abençoados por Deus. Deus tem usado seus ministros para levar até você a palavra do Senhor. Por isso, aqui está o primeiro privilégio de Deus para a vida do cristão. É o privilégio da gente ir a Deus, é o privilégio de você estar na presença de Deus. Não deixe que o pecado te afaste de Deus, mas vá da maneira que você está, porque Ele te chama da forma que você está. O segundo privilégio que Deus nos concede, queridos irmãos, amigos ouvintes do programa Voz da Assembleia de Deus, é o privilégio da presença de Deus, mas Ele está aonde tem o sacrifício. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele chamou o patriarca Abraão para um momento de adoração, e Abraão, ele construiu o altar da adoração. Diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 4, que Abel e Caim saíram para oferecer um sacrifício a Deus. Deus nos dá também esse privilégio glorioso, o privilégio de sacrificar a Deus, o privilégio de termos a presença do Criador. E se Deus está presente na vida do crente, o crente tem uma vida de sacrifício, o crente tem uma vida de adoração, o crente tem uma vida de entrega, o crente tem uma vida de uma busca constante ao seu Salvador. Porque a Bíblia diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E a Bíblia ainda diz aqui: e Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala
coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus está aqui, queridos, elogiando o sacrifício de Abel. Sabe por quê? Porque Abel, ele soube usufruir do privilégio que ele tinha de estar na presença de Deus. E você está aí agora do outro lado, você está sentado nesta cadeira, nesse sofá, no pé do teu rádio. Eu quero convidar você comigo a adorar a Deus, a estar na presença de Deus. Ofereça o teu sacrifício, ofereça o teu voto, ofereça as tuas atitudes, ofereça os teus talentos, porque todos eles foram dados por Deus para a glória do próprio Deus. Bendito seja o precioso nome de Jesus Cristo. Mas nós temos também o terceiro privilégio do crente perante o Senhor. Que privilégio seria este? O privilégio de andar com Deus. Veja que coisa gloriosa que o Criador concede ao homem. Somente o homem tem o direito, somente o homem tem o privilégio de andar com Deus. Andar com Deus é algo muito significativo, porque aquele que anda com Deus é visto por Deus, protegido por Deus, amado por Deus, sustentado por Deus, porque Deus é o Deus da provisão. Assim como Enoque andou com Deus, meus queridos, e ele foi arrebatado para o céu, da mesma forma, Deus quer que você ande com ele, porque a promessa do arrebatamento está aí. Jesus está às portas. Jesus vem buscar uma igreja que adora. Jesus não vem buscar uma igreja mundana. Jesus não vem buscar uma igreja vaidosa. Jesus não vem buscar uma igreja cujo mundo está dentro dela. Pelo contrário, Jesus vem buscar uma igreja serena, uma igreja morena, queimada pelo sol da justiça, o que é o próprio Jesus Cristo. No livro de Gênesis, no capítulo 5, e o versículo de número 22, e também no Filipenses 1 e 27, a palavra de Deus diz: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Em Filipenses, no capítulo 1 e verso 27, está escrito: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ouindo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Aqui está, querido, esse terceiro privilégio glorioso para o crente salvo, o privilégio de andar com Deus. Quem sabe você tem deixado Deus para andar com os amigos. Você, meu jovem, que abandonou a igreja, você que era um músico, você que é um instrumentista, você que tem um talento, você deixou ser levado por coisas desta vida, você deixou ser levado pelo pecado e você se afastou do Criador. Mas eu tenho uma novidade para você: o privilégio que Deus dá para você é o privilégio de você andar com Ele. Vem agora mesmo, porque nós temos um exemplo clássico de um homem que andou com Deus no Velho Testamento, foi Enoque, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos e o Senhor o tomou para si. Porque, amados irmãos, porque Deus tem prazer em estar na nossa companhia. Você não está sozinha, meu irmão. Você que está aí no leito do hospital, você que está atrás das grades nesta cadeia pública, você que está atrás da mesa desse escritório, quem sabe pesado com a consciência pesada de tantos problemas, de tanto cansaço espiritual na tua alma. Mas esta noite você tem o privilégio de andar com Deus. Sai agora dessa condição em que você está, tome uma atitude, tome uma direção e levanta, meu irmão, e comece a desfrutar novamente da gloriosa presença de Deus. Mas nós também temos aqui o quarto privilégio de andar com Deus, o quarto privilégio nos concedido por Deus, que é o privilégio de trabalhar para o nosso Deus. Veja que coisa interessante, o homem trabalhar para Deus. Como que eu posso trabalhar para Deus? Hoje nós estivemos ali no templo sede, na secretaria, e eu pude sentir, não revelei para os irmãos,
mas eu senti uma alegria muito grande na minha alma quando eu estava vendo o nosso irmão Wilson Otto Barbie ali arrumando a tesouraria da igreja, organizando ali a pasta, as documentações, deixando o conchego do seu lar, deixando a sua esposa enferma em casa para estar na igreja, fazendo coisas pequenas, mas de coração para Deus. Que o Senhor Deus, meu irmão, meu querido companheiro, irmão Wilson, Deus vai fazer uma obra grande na tua vida, na tua família, porque você não está fazendo algo para um homem qualquer, você está trabalhando para o Senhor Deus, e isso é um privilégio. Que privilégio é este, pastor Fábio? É o quarto privilégio, o privilégio de trabalhar para o nosso Deus. Mas assim como o nosso irmão Wilson Otto Barbie, também Noé foi um homem que teve e desfrutou desse privilégio. A Bíblia diz que Noé, como um exemplo maravilhoso de um obreiro incansável, ele passou cerca de 120 anos trabalhando para Deus. Dia após dia, as multidões ouviam o tic-tac do seu martelo, o zunir do seu machado, o corte da sua enxó, fazendo aquela embarcação. Ele trabalhava para Deus. Enquanto Noé trabalhava para Deus, Deus estava trabalhando para Noé. Como que Deus estava trabalhando para Noé? Deus estava construindo a preservação da vida de Noé, a preservação dos animais, a preservação da família de Noé, porque Noé trabalhava para Deus, trabalhava sem murmurar, trabalhava incansavelmente, e é isso que Deus quer para nós, porque a Bíblia diz, queridos irmãos, fazem uma arca em Gênesis 6 e 14, fazem uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Servi ao Senhor com alegria, diz Salmo 100, verso 2. Noé, ele trabalhava com alegria, ele fazia a obra de Deus com alegria. O crente salvo deve fazer a obra com alegria. Meu irmão, se é para você aceitar um cargo na igreja sem alegria, sem desejo, forçadamente, entregue agora mesmo, porque Deus não está nesse negócio. Mas se Deus colocou na tua mão uma função, um cargo, um dom ministerial, faça com alegria, faça com prazer, porque isso é privilégio que Deus dá. Deus não dá esse privilégio para o homem ímpio, Deus não dá esse privilégio para o bêbado, Deus não dá esse privilégio para o mundano, mas Deus dá esse privilégio para o crente, Deus dá esse privilégio para a serva do Senhor. Se você é uma dirigente do círculo de oração, se você é um dirigente de jovens, se você é um músico, se você é um tirador de oferta, se você é um porteiro, se você é uma zeladora da igreja, faça isso com alegria, faça isso com prazer, faça isso com dedicação. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Isso é privilégio, e é privilégio que Deus dá para os seus filhos. Eu tive a graça, a bondade da parte de Deus de ser chamado para o ministério desde a minha decisão. Desde os 14 anos que eu sempre estive envolvido com a palavra e com o púlpito. E isso para mim se constitui num privilégio. Não são poucas as lutas, as perseguições, falsos irmãos, falsos amigos, que ao invés de estar orando por nós, para Deus dar a palavra, fica construindo um laço para nos destruir. Mas eu quero dizer para você, filho de Satanás, que você não vai conseguir me destruir, não. Eu estou coberto pelo sangue da cruz e tenho convicção da minha chamada, tenho convicção do meu ministério, tenho convicção da palavra de Deus na minha boca, porque Deus me chamou para servi-lo, para trabalhar na sua seara de maneira incansável. Eu quero aqui parabenizar os nossos pastores, os nossos vasos da igreja. Eu quero parabenizar você que trabalha para Jesus de coração, você que tem a sua função na igreja. Faça como Noé, trabalhe incansavelmente, porque há 120 anos proféticos, a trombeta vai tocar e você será levado para o tribunal de Cristo. Quando
Jesus arrebatar a igreja, Jesus não vai levar ela direto para o céu, porque no céu não é lugar de tristeza, e no tribunal de Cristo haverá tristeza. Sabe por que haverá tristeza? Porque ali haverá obras de feno, obras de palha, obras de papel, obra que o fogo vai destruir, mas lá na eternidade, aleluia, você vai entrar com o galardão da graça, da glória de Deus. Por isso, trabalhe para Jesus, trabalhe sem reclamar, trabalhe sem murmurar, vamos ser unidos, vamos ser amigos, vamos formar um ministério consistente de homens sinceros, comprometidos com a verdade, com a sinceridade uns com os outros. A pior coisa na vida de uma pessoa é a hipocrisia. Pessoas que por trás falam mal dos outros. Eu quero dizer para você, meu irmão, que em 2014 a porta do meu coração está fechada para os falsos amigos. Se você é aquele que fala mal, você pode saber. Saiba você que eu não existo para a sua vida, porque isso a Bíblia diz que nós devemos procurar amigos, mais amigos do que o irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós temos também o quarto privilégio, ou o quinto privilégio dado por Deus a nós. E que privilégio é esse, pastor Fábio? É o privilégio de nós vivermos intimamente com Deus. Você já imaginou que privilégio glorioso, meu irmão, de você viver uma intimidade com Deus? Você está passando por lutas, você está passando pelo amargor de vida, mas eu quero dizer para você que você tem que descobrir esse privilégio prazeroso de desfrutar de uma comunhão íntima com teu Deus. E Abraão foi um homem que gozou de uma vida íntima com Deus, com o Criador. Em Gênesis, no capítulo de número 18, verso 23, diz: e aproximou-se a ele e disse: destruirás o anjo com o ímpio? Aleluia! Mas naquele diálogo de Deus com Abraão, Deus estava ali falando com ele: não vou destruir o ímpio, o justo por causa não vou destruir os ímpios porque tem justo naquele lugar. A Bíblia diz que Abraão, ele viveu uma vida íntima, de comunhão, de aproximação com seu Deus. Mas nós também temos aqui o sexto privilégio, o privilégio de lutar com Deus e prevalecer. Lembra de Jacó, meu irmão? Jacó estava vindo de Padã Arã com a sua família, a sua comitiva, a sua fazenda, o seu rebanho, os seus servos, as suas bagagens, e no meio do caminho ele estava triste, ele estava solitário, ele estava só, embora com aquele grande rebanho. Mas a Bíblia diz que ele foi para o val de Jaboque, e ali ele teve uma luta com o anjo do Senhor, e naquela luta que ele teve com o anjo tocou na sua coxa, e ele mancou, e ali Deus mudou o nome de Jacó para Israel, o príncipe que luta com Deus. Nós temos aqui o privilégio de nós lutar com Deus e prevalecer. Não entenda isso, meu irmão, pelo lado pejorativo, entenda isso pelo lado profético, espiritual, bíblico, teológico, porque lutar com Deus é você estar em oração constante, fervorosa, insistente com o Senhor, pedindo a tua bênção, a tua vitória e a tua cura. E nesta noite nós vamos orar, e esse Deus vai te curar no nome do Senhor Jesus. Mas nós temos aqui também o sétimo privilégio, que é o privilégio da obediência. Você tem a oportunidade de ser obediente a Deus, você tem a oportunidade de ser obediente ao teu pastor, você tem a oportunidade de ser obediente aos teus líderes. Você tem a oportunidade de ser obediente à palavra de Deus, você tem a oportunidade de ser obediente a Deus, bendito seja o Senhor. No livro de Gênesis, no capítulo 26, verso 2 e o verso 12, a palavra de Deus está escrita: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. No versículo 12, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Amados irmãos,
Abraão desceu para o Egito e sofreu a punição divina, mas graças a Deus que Abraão voltou ao sacrifício no altar, aonde ele tinha encontrado Deus, e naquele altar ele reconciliou com Deus. Mas aconteceu a mesma coisa com Isaac, só que com Isaac foi diferente. Isaac não desceu ao Egito, Isaac permaneceu no deserto, e a Bíblia diz: não desça ao Egito, e Isaac não desceu. Isaac obedeceu, e o fruto da obediência de Isaac foi uma colheita abençoada. Eu quero dizer para você que da mesma forma que Deus abençoou a colheita de Isaac, Deus vai abençoar a colheita da tua vida. Deus vai abençoar as sementes que você plantou, as sementes do bem, as sementes da prosperidade, as sementes da confiança, as sementes da proximidade de Deus, as sementes do amor divino. Deus vai abençoar essas sementes maravilhosas na tua vida. Mas nós também temos aqui o oitavo privilégio do cristão, que é o privilégio de permanecer em Deus. O crente não pode abandonar a sua cruz, o crente não pode entregar o cartão de membro, o crente não pode desistir da sua igreja, você não pode voltar ao mundo, meu irmão, porque a porca lavada não pode voltar ao despojadouro de lama, diz o apóstolo São Pedro. E aqui Deus nos dá o quê? Deus nos dá o privilégio de permanecer com Ele. E quem foi que teve esse privilégio na Bíblia? Foi o neto o neto de Abraão, foi de Isaac, foi Jacó, foi José. A Bíblia diz que José, ele teve um ministério abençoado, porque sempre ele permaneceu na vontade de Deus. Permanecer em Deus, irmão, é sinônimo de bênção, de vitória, de alegria, de presença, de coisas grandes na nossa vida, de riquezas, enfim. Permanecer em Deus é um privilégio que Deus nos dá. Em Gênesis, no capítulo 49, e o versículo de número 22 a 26, está escrito: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhes deram amargura, e o flecheiro e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Aqui, meus queridos, a palavra de Deus: pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos de da madre. As bênçãos do teu Pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros, aleluia, eternos, dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Em João 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se estivermos prontos a obedecer ao Senhor, comeremos o melhor desta terra. São privilégios que desfrutamos da presença de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. José foi um ramo frutífero porque José acreditou. Por isso, meus irmãos, não te esqueça dessa palavra. O primeiro privilégio, o privilégio de ir a Deus do jeito que nós estamos, o privilégio da presença de Deus, mas Ele está onde há o sacrifício, o privilégio de andar com Deus, o privilégio de trabalhar para o nosso Deus, o privilégio de viver intimamente com Deus, o privilégio da obediência e o privilégio de permanecer em Deus. Que Deus te abençoe agora e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. André de Paula, esse é antigão, esse fogo, meu irmão.